Em abril de 2011, a fábrica da Saab em Trollhättan, na Suécia, ficou em silêncio, deixando carros inacabados parados na linha de montagem. Se você nunca teve um Saab, talvez não entenda por que isso importa. Mas se você já teve, você sabe. Sabe da ignição entre os bancos, do painel envolvente, da sensação única de dirigir um Saab turbo, diferente de qualquer outra coisa na estrada. Sabe das esquisitices que não eram defeitos, eram características. E sabe o que perdemos quando a Saab acabou. Isso não é apenas uma história de falência. É sobre o que acontece quando o pensamento corporativo mata a inovação. Nascida do céu, a Saab antes dos carros. A Saab não começou em uma garagem, cercada de ferramentas sujas de graxa e pôsteres de corrida. Ela nasceu no mundo rigoroso e disciplinado da aviação. Em 1937, a Suécia fundou a Svenska Aeroplan Aktiebolaget, Saab, para construir aviões militares para um país que levava a sobrevivência a sério. Os engenheiros que projetavam esses aviões aprenderam uma lição desde cedo: máquinas não têm segunda chance em mau tempo. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou e a demanda por aviões diminuiu, a Saab teve que tomar uma decisão: fechar as portas ou transformar a mentalidade da aviação em algo novo. Então, eles passaram a enxergar a estrada como os pilotos veem o céu, um ambiente hostil que exige design inteligente e não apenas potência. A primeira equipe de carros era formada por engenheiros aeronáuticos, não por gente do ramo automobilístico tradicional. E isso ficou claro. Desde o início, a Saab fabricava carros como se as pessoas de verdade fossem mais importantes do que a aparência de vitrine. A visibilidade precisava ser ampla, como a de uma cabine de avião. Os comandos tinham que estar ao alcance natural das mãos, mesmo com luvas. A carroceria tinha que cortar o ar e não brigar com ele. O objetivo não era chamar atenção no semáforo, era manter você calmo, seguro e confiante quando o mundo lá fora estivesse escuro, gelado e implacável. Esse DNA da aviação não influenciou só o visual dos carros da Saab, ele moldou a atitude da marca. A Saab preferia ser inteligente do que barulhenta, prática do que modinha e diferente por escolha. E foi justamente essa teimosia que fez tanta gente se apaixonar muito antes da marca virar um problema corporativo. Os anos do gênio estranho. O primeiro carro de produção da Saab, o Saab 92, não se parecia com nada nas ruas do fim dos anos 1940. Parecia algo saído direto de um túnel de vento. A carroceria era lisa e arredondada porque os engenheiros da Saab ainda pensavam como aerodinamicistas, não como estilistas. Eles até adotaram a tração dianteira cedo, não por tendência, mas porque dava mais aderência na neve e na lama. Um Saab não era feito para ganhar arrancadas na Califórnia, era feito para sobreviver a um janeiro na Suécia, e com confiança. Então, a Saab fez algo que viraria sua marca registrada. Conseguiu tornar a praticidade empolgante, sem precisar gritar isso para o mundo. Em 1977, o Saab 99 Turbo chegou e, discretamente, mudou as regras do jogo. Na época, usar turbo em carros de rua ainda era algo estranho. A Saab não tratou o turbo como um truque. Ela o projetou para ser útil, confiável e prático para o dia a dia. O resultado foi um carro familiar que parecia guardar um segredo. Era só pisar, esperar um instante e sentir aquela onda suave e repentina de potência quando o turbo entrava em ação. A Saab provou que um motor menor podia competir com gigantes e os fãs nunca esqueceram essa sensação. Se o 99 Turbo acendeu a faísca, o clássico Saab 900 transformou isso em um verdadeiro culto. De 1978 a 1993, o 900 não era só um carro. Era uma personalidade. O painel envolvia o motorista como uma cabine de avião. O para-brisa dava uma sensação ampla e arejada, e os comandos eram organizados com uma lógica quase teimosa. Até a chave de ignição entre os bancos dizia: "A gente faz do nosso jeito". Era esquisito, sim, mas era um esquisito com propósito. Cada decisão estranha tinha uma razão, e os donos adoravam fazer parte dessa lógica.
Em 1984, a Saab subiu de patamar e entrou no segmento executivo com o Saab 9000. Ele compartilhava a plataforma com marcas italianas por meio do projeto Type 4, mas a Saab se recusou a compartilhar sua alma. O 9000 ainda era sueco até o osso, seguro, inteligente, com turbo potente e feito para pessoas, não para manchetes. No fim dos anos 1980, a Saab vivia seu auge, vendendo cerca de 130 mil carros por ano. Pouco para os padrões globais, mas enorme em identidade. Eles não queriam agradar todo mundo. Queriam encontrar quem procurava um carro que pensava como você. O culto e o clube. A essa altura, a Saab já não competia como uma montadora comum. Ela estava construindo uma tribo. Ninguém virava dono de um Saab por acaso, como acontece com um Corolla ou um Civic. Você chegava até lá, geralmente porque queria um carro que parecia ter sido projetado, não simplesmente vendido. Os motoristas da Saab costumavam ser pessoas que gostavam de resolver problemas, de perceber detalhes, de se importar com coisas que outras marcas nem pensavam em mencionar. E a Saab valorizava esse tipo de mentalidade. Os carros passavam uma sensação de honestidade, não tentavam dominar a estrada à força, colaboravam com ela. Os turbos não adicionavam só velocidade, mas personalidade. Uma pequena pausa, um fôlego e então aquela onda suave de potência que fazia o trajeto diário parecer uma pista particular. A dirigibilidade era segura, mas viva. A visibilidade trazia tranquilidade. Os interiores pareciam pensados por alguém que realmente dirigia sob mau tempo por metade do ano. É por isso que os donos de Saab se cumprimentavam nas ruas, não por causa de um logotipo, mas porque ver outro Saab era como encontrar um companheiro de fé. Eles eram a prova ambulante de que dá para escolher lógica em vez de modismo, personalidade em vez de conformismo, e ainda assim ter algo que acelera o coração. Mas aqui vem o lado perigoso de ser uma marca cultuada. No momento em que você para de alimentar esse culto, o amor não desaparece em silêncio, ele vira luto. E a Saab estava prestes a entrar na era que colocaria esse vínculo à prova. A chegada da GM, promessa versus realidade. Em 1989, a General Motors comprou metade da Saab. Em 2000, passou a ser dona de tudo. À primeira vista, isso parecia salvação. A GM tinha uma escala que a Saab jamais teve. A Saab tinha um espírito de engenharia que as planilhas da GM nem sabiam como criar. A proposta era simples. A gente dá o dinheiro e o alcance global. Vocês continuam sendo a Saab. Por um tempo, essa promessa se manteve. Mas grandes corporações não pensam em histórias de amor. Elas pensam em plataformas, em estoques de peças e em custo por unidade. As vendas no auge da Saab, cerca de 130 mil carros por ano no fim dos anos 1980, eram um detalhe minúsculo para a GM. Para justificar a existência da Saab dentro de um império gigante, a marca teria que se tornar mais eficiente, mais padronizada, mais previsível. A primeira rachadura real apareceu quando o clássico 900 saiu de linha em 1993. Seu substituto, o 900 da nova geração, usava uma plataforma do Opel Vectra. Não era um carro ruim. Em muitos aspectos, era um carro melhor no papel, mais moderno, mais padronizado, mais fácil de fabricar, mas não parecia um Saab na essência. A direção era mais leve, o interior menos envolvente, os materiais menos teimosamente robustos. Os fãs entravam no carro e sentiam a diferença antes mesmo de dar a partida. E foi exatamente nessa armadilha que a Saab caiu. Quando toda a sua identidade é ser diferente de propósito, até mesmo uma pequena dose de padronização corporativa não muda apenas os carros, muda o relacionamento com as pessoas que amavam a marca. A Saab ainda não estava perdendo qualidade, estava perdendo personalidade. E esse é um tipo de ferida muito mais difícil de curar. Engenharia de emblemas e a deriva da identidade. A GM não acordou um dia decidida a destruir a Saab. O problema era mais frio do que isso. A Saab era uma marca pequena e cara dentro de uma máquina gigantesca que só entendia de escala. Então, o compartilhamento de peças aumentou, os orçamentos encolheram e a liberdade de ser estranha por escolha foi encolhendo até virar uma checklist corporativa. No início dos anos 2000, a Saab começou a lançar carros que pareciam ter sido desenhados a partir de uma plataforma e não de uma filosofia. Os nomes mudaram para 9-3 e 9-5,
que soavam modernos e organizados, mas por dentro, os carros estavam cada vez mais próximos da árvore genealógica da GM. A Saab ainda tentava ajustar a condução de forma diferente, ainda tentava manter aquele clima de cabine de avião. Mas os fãs sentiam o sotaque sueco se apagando. Depois vieram os modelos que fizeram os Saabcistas se contorcerem. Em 2005, a Saab lançou o 92X, basicamente uma perua Subaru Impreza com faróis da Saab e uma nova grade. A crítica achou divertido. Os donos chamaram de Saabaru. Era um bom carro, com certeza, mas não era uma história da Saab. Era uma história emprestada. Pior ainda foi o 97X, um SUV construído sobre a plataforma do Chevrolet Trailblazer. Um carro com chassi sobre longarinas e o emblema da Saab parecia uma fantasia que ninguém pediu. A Saab construiu sua reputação com aerodinâmica inteligente, eficiência turbo e lógica pronta para o inverno. Agora, vendia um SUV americano grande com um nome sueco colado. Mesmo que o produto não fosse horrível, a mensagem era dura. A identidade estava sendo trocada por conveniência. E aqui está o efeito fatal da engenharia de emblemas em uma marca cultuada. Quando a BMW copia alguma coisa, ninguém liga. Quando a Toyota compartilha uma plataforma, ninguém se importa. Mas quando a Saab faz isso, todo o propósito desaba. A Saab não deveria ser só mais um sabor da GM. A Saab deveria ser um universo à parte. A essa altura, a Saab estava presa no espaço mais letal do mundo automotivo. Não era convencional o suficiente para atrair o público geral, nem única o suficiente para manter o culto totalmente satisfeito. A marca não estava morrendo por falta de talento. Estava morrendo por uma identidade que era lixada aos poucos, ano após ano, até ficar lisa, educada e esquecível. A queda e as últimas tentativas. Então, o mundo bateu no gelo preto. A crise financeira de 2008 não afetou só a GM, ela sacudiu toda a indústria automotiva até o esqueleto. A GM entrou em modo de sobrevivência, e nesse cálculo frio a Saab de repente parecia um luxo que não dava mais para bancar. Pequena demais, nichada demais, pouco lucrativa demais. Em 2009, a GM sinalizou o fim, a menos que alguém, qualquer um, aparecesse para comprar a marca. Para os fãs da Saab foi como ver sua banda favorita sendo avisada de que não é comercialmente viável. O amor ainda existia, alto e teimoso, as vendas não. Um milagre sueco parecia possível quando a Koenigsegg, a marca genial de hipercarros do país, concordou em comprar a Saab. Imagine esse cenário. A Saab renascendo nas mãos de quem venerava a engenharia da mesma forma que ela sempre fez. Mas a Koenigsegg não conseguiu garantir o financiamento a tempo. O acordo desmoronou e a esperança escorregou pelos dedos. Entra em cena a Spyker, no início de 2010. Uma pequena fabricante holandesa de carros esportivos com um sonho grande e uma carteira perigosamente vazia. A Spyker comprou a Saab por cerca de 400 milhões de dólares e prometeu proteger tudo o que tornava a marca especial. E por um momento, tudo pareceu real de novo. O Saab 95 de segunda geração foi lançado em 2010, elegante e moderno, com motor turbo e serenidade escandinava. Parecia que a Saab finalmente havia encontrado o futuro que merecia. Mas o relógio fazia mais barulho do que os aplausos. A Saab estava queimando dinheiro, a Spyker não tinha fundos para manter as luzes acesas e os fornecedores começaram a exigir pagamento antecipado. Em 5 de abril de 2011, a produção parou porque as peças simplesmente deixaram de chegar. A fábrica de Trollhättan ficou em silêncio, com os 9 e 5 inacabados parados na linha como uma história interrompida no meio da frase. Em dezembro de 2011, a Saab entrou com um pedido de falência. A marca não saiu de cena com um estrondo, saiu com o som do silêncio, o que a Saab deixou para trás. A Saab não morreu porque o mundo deixou de amá-la. Morreu porque o mundo no qual foi forçada a viver deixou de permitir que ela fosse ela mesma. Uma marca cultuada pode sobreviver a vendas baixas, até a design estranho. O que ela não consegue sobreviver é a perda da razão pela qual as pessoas entraram para o culto em primeiro lugar. Ainda assim, a Saab deixou suas digitais por toda a forma como dirigimos hoje. Muito antes de foco no motorista virar chavão de marketing, a Saab tratava o interior como um espaço de trabalho humano. Visibilidade clara, comandos intuitivos, ergonomia tranquila e segurança como traço de personalidade. A sobrealimentação por turbo
Antes um truque de nicho, se tornou padrão em parte porque a Saab provou que podia ser confiável, prática e divertida em carros do dia a dia. Engenharia para clima frio, conforto aquecido, tração inteligente, design pronto para o inverno, nunca foi opcional na Saab. Era a mentalidade base. Mas talvez o maior legado da Saab não seja uma função. É uma filosofia. Carros podem ser inteligentes sem serem espalhafatosos, diferentes sem serem ridículos e pensados para a vida real em vez de grupos focais. Hoje, dá para comprar carros mais rápidos, mais luxuosos, até mais seguros. Mas é difícil encontrar um carro que pareça ter sido projetado por gente que respeitava o seu cérebro em silêncio. É por isso que os donos da Saab nunca realmente seguiram em frente. Eles mantiveram os carros vivos, trocaram peças como se fossem relíquias sagradas e criaram clubes que ainda se reúnem décadas depois do fechamento da última fábrica. Quando um Saab passa por você na estrada hoje, ele não parece um carro velho, parece uma ideia sobrevivente, ainda rodando, ainda teimosa, ainda recusando ser normal. A Saab nunca foi feita para ser a maior marca do mundo. Foi feita para ser o tipo mais inteligente de diferente, e foi exatamente por isso que as pessoas a amaram. A GM não matou a Saab com uma única decisão ruim. Ela foi apagando os contornos aos poucos, até que a alma não conseguisse mais respirar. A fábrica se calou em 2011, mas a sensação não. Porque quando uma empresa faz carros que pensam como humanos, os humanos não esquecem.